Falei, Bilu, e esse negócio de Tartária? Isso daí do mud flood, não é? Como é que fala? Da enchente de lama, né? Desse reset. Pela minha surpresa, ele virou para mim e falou: continue a pesquisar. Porque isso tem a ver com a origem da humanidade. Aí eu falei, pô, como é que é? Tem a ver com a origem da humanidade? Tentei, não é? Tentei cutucar, não é? Para ver se eu conseguia mais subsídios, para ver se eu conseguia mais informação. Ele nada. Só falou, pesquise. Em 2011, durante uma conversação com nosso amigo Bilu Whitbell, eu havia começado a assistir documentários, principalmente um de um pesquisador de Gales, não é, de Gales, do Reino Unido, muito interessante, que ele começou a expor, não é, o que eles chamam de mud flood, não é? Vamos dizer, o alagamento de lama, a enchente de lama que supostamente deveria ter acontecido no século XVIII, a gente não sabe ainda direito, mas que seria um reset, não é? Um reset que aconteceu localizado em determinados lugares da famosa Tartária. Com certeza, muitos de vocês já ouviram falar da Tartária. Tem muita coisa aí que é um pouco delírio na maionese. Mas, naquela época, essa pessoa de Gales, que é um historiador e tal, começando a levantar dúvidas, né? Isso aqui é tecnologia para isso, como que é isso? Ele colocou em número, e aquilo me intrigou muito. Eu fiquei assim, esse cara está fazendo sentido. Mas, assim, é tão grotesca a mentira, ou seja, seria uma coisa assim brutal, né? A gente ter 200 anos atrás um evento provocado, não é, para cancelar uma determinada civilização que teria em suas mãos tecnologias muito mais avançadas que a nossa, e a gente não souber? Como assim? Como que esse pessoal conseguiu fazer isso? Eu fiquei muito assim estarrecido, não é, com as premissas disso aí, não é? Fiquei muito estarrecido, gente. E aí, como na época, eu estava fazendo essa pesquisa sob a supervisão, vamos botar assim, do Bilu, né? Ele ajudava, ele dava o toque, eu ia pesquisar, aí eu voltava, Bilu, isso aqui procede? Sim. É por aqui? Sim. Está quente? Está frio? Que nem criança, né? Ele ia mais ou menos me ajudando. Eles não mastigam a informação e jogam no seu colinho. Eles não fazem isso. Tá? Não fazem isso. Mas eles vão dando direcionamentos. Naquela época, eu estava fazendo uma pesquisa sobre uma determinada situação do século XX, que também estarrecedora pelas mentiras e pela manipulação, e também sobre o Einstein, que era, como o Bilu disse, o pseudogênio, né? Que foi uma figura construída, também estava pesquisando isso aí. De fato, surreal essa pesquisa. O cara era um fantoche mesmo, né? E aí eu joguei para ele essa da Tartária. Falei, Bilu, e esse negócio de Tartária? Isso daí do mud flood, não é? Como é que fala? Da enchente de lama, né? Esse reset. Pela minha surpresa, ele virou para mim e falou: continue a pesquisar. Porque isso tem a ver com a origem da humanidade. Aí eu falei, pô, como é que é? Tem a ver com a origem da humanidade? Tentei, não é? Tentei cutucar, não é? Para ver se eu conseguia mais subsídios, para ver se eu conseguia mais informação. Ele nada. Só falou, pesquise. E uns anos depois, não sei, 2014, 2015, perguntei de novo, ele, de novo, continue a pesquisar. E continuei a pesquisar até lá para 2016. Depois eu achei aquilo muito doido. Eu achei aquilo muito assim
assim, como é que pode um negócio desse debaixo dos nossos narizes, não é? 200, 150, 200 anos atrás, 250 anos atrás. Como pode ter sido, assim, escondido de todos nós, né? Cancelado da história e tal. E me desinteressei, falei, isso é muita forçação, de repente o Bilu estava me testando. Sei, né? Abandonei. Não sei por que cargas d'água, depois de voltar lá dos Estados Unidos, agora em outubro, né? Onde estivemos na famosíssima Sage Wall, na muralha da sabedoria, vamos botar assim, que é essa muralha megalítica gigantesca que eu já mostrei aqui para vocês, no meio do estado de Montana. Quem que fez um negócio desse? Como assim? Os índios americanos ali é terra de Cheyenne, Sioux, Blackfeet, Crow, é terra desses indígenas, tribos nômades. Quem que construiu uma muralha monstruosa daquela, megalítica? Imediatamente a gente se liga a Muril, né? Civilização Muril, que foi uma civilização mundial. Mas aí o que acontece? Voltei e começou a aparecer um monte de documentários da Tartária. Só que documentários diferentes, gente. Bem diferentes. Não eram documentários assim tão... Como é que chama? Documentários tão assim absurdos, entre aspas, né? Só falando em determinadas referências históricas que a gente não dava para montar o quebra-cabeça. Estava difícil de montar o quebra-cabeça e estava difícil de engolir as premissas, né? De uma civilização muito mais avançada, assim. Estou falando de 2011. Aí esses documentários que começaram a aparecer na minha linha do tempo, do YouTube, e também documentários muito interessantes, porque assim, eu ia olhar o canal, era assim um canal novo, 300 inscritos, sabe, os negócios assim, sabe? Quem que é esse pessoal? E ninguém aparecia falando, era sempre locução. Eu não sei se é locução de inteligência artificial, me parece que não, tá? Me parece que não. Inglês com sotaque da Inglaterra e passando inúmeras imagens. Ele ilustrava com imagens e ele ia relatando, né? Olha, assim, assim. Só que a pegada dele foi muito diferente. E a pegada dele me marcou muito. Porque, aparentemente, essa pessoa é um engenheiro civil, tá? Que ele foi analisar as construções atribuídas por esse pessoal à Tartária. Começou a analisar como que foi construído, com que tecnologia que foi construído, como que conseguiram construir esses palácios, essas catedrais monstruosas, com detalhes impressionantes, uma precisão impressionante, com que ferramentas, a logística de transporte. Na época era carroça. Quantas carroças para transportar não sei quanto de pedras, de concreto, de pedra, de granitos. Como que trabalharam determinadas situações? Ele foi explicando, ele foi desconstruindo essas grandes construções, catedrais, palácios, né, bairros inteiros, né, de determinadas cidades. Ele foi analisando imagens que ele conseguiu das grandes feiras do início do século XX, 1901, e do século XIX também, 1890, Feira de Chicago, a Feira de St. Louis, mostrando construções impressionantes, palácios impressionantes, que a história oficial afirma. Isso daqui foi feito de papelão para mostra universal. E ele começou a fazer a análise toda. Ele falou, não tem isso aqui, não é papelão. Isso daqui são construções reais. Quem que fez isso? Eu sei que, assim, para resumir aqui, ele começou a fazer a desconstrução, a análise da construção, não é?
até dos espelhos, os grandes espelhos. Ele foi nos locais medir com treina laser para ver se tinha. São espelhos perfeitos. Como que esse pessoal fez? Esses espelhos perfeitos. 200, 300 anos atrás. Como? Com que ferramentas? Transportaram como? Sem quebrar, sem rachar, sem danificar. Ele foi desconstruindo, gente, falando assim, assim, assim. Analisou inúmeros lugares, na Itália, na Alemanha, na Hungria, na Polônia, na Rússia, nos Estados Unidos, na Austrália. Ele começou a falar um monte de coisa, a mostrar o lado técnico, que não tinha mão de obra, não tinha ferramentas para tamanha precisão. Falou do sistema hidráulico das fontes, principalmente do Palácio de São Petersburgo, na Rússia. As fontes, como que foram, como que se fez, não tinha tecnologia, não tinha conhecimento para isso. E aí começou a falar, poxa, a Tartária, as pontes, ele foi analisar as pontes, como elas foram feitas, com a estrutura dela, como é que chama? As fundações, uma coisa assim totalmente desproporcional, impossível para a tecnologia de construção da época. Aquilo me surpreendeu. Eu falei, peraí, gente, quem que é esse pessoal da Tartária, então? Esse pessoal tinha alta tecnologia, não é? Tecnologia de manipulação de sons, tecnologia de transmissão de eletricidade sem fio e geração de eletricidade a partir do que eles chamam de éter ou malha magnética. Eu comecei a falar, pô, peraí. Comecei a falar, pô, isso aí está fazendo sentido. E continuei a fazer essa pesquisa, não é? A ver esses documentários, comecei a ver outros documentários, conheci um pesquisador, um historiador aposentado na Inglaterra, que inclusive já escreveu um livro falando inclusive sobre o Nikola Tesla. E isso é que me chamou a atenção, porque um tempo atrás o nosso presidente, Urandir, em uma palestra, falou que o Nikola Tesla não inventou nada. Ele estava só trazendo determinadas tecnologias já conhecidas no passado. Só que não falou se era um passado remoto, se era um passado recente. Ele jogou essa batata assim no colo da gente. E eu nem me toquei. Eu me toquei quando, conversando com esse historiador inglês, que ele fala sobre Tesla e começa a falar que o Tesla praticamente estava trazendo, resgatando, não é? Ele tinha informações dessa tecnologia de geração elétrica da Tartária, usada na Tartária, na Grande Tartária, que não tem nada a ver com mongols, com nada disso. Isso é outra situação, tá? Aí eu falei, pô, peraí. Mas fiquei na minha, não falei para ninguém, não é um assunto que eu sou expert, que eu domino, não é assunto ainda que os parceiros. O Bilu só falou isso. Pesquise, continue a pesquisa, porque tem a ver com a origem da humanidade. Não é? Então, beleza. Só que o que aconteceu? Para minha surpresa, nessa viagem, quem estava lá, tem muita gente aqui, tem mais de 1.000 pessoas aqui assistindo. Vamos dar like, hein, pessoal? Todo mundo dando like. Quem não está inscrito, se inscreva. Vamos lá. Vamos ajudar o canal a crescer. Vamos ajudar a estimular as pessoas a buscarem conhecimento. Aí, nessa semana, em uma das palestras, para o meu espanto, o nosso presidente mencionou a Tartária, mencionou o grande reset que aconteceu, não é? Que soterraram com lama um monte de coisa. Eu quase caí da cadeira. Eu falei, pô, peraí. Em 30 anos, nunca ouvi o nosso presidente falar sobre a Tartária,
falar sobre o mud flood, né? A enchente de lama, e desse reset que aconteceu praticamente. Foi a primeira vez. Eu fiquei impressionado. Aí ele voltando lá para a sala de reunião atrás do auditório, poxa, Urandi, o que que é? Urandi, Tatária. Aí ele jogou umas pérolas para ajudar a pesquisa. E uma dessas pérolas, que eu perguntei, esse pessoal da Tartária, de onde saiu? Aí ele jogou essa batata para a gente, né, descascar. Descendentes dos Muril. Aí começa a fazer determinado sentido. Algumas situações. Mas, assim, eu fiquei estarrecido. E é aquele negócio, gente. As nossas informações são sempre circulares, não são lineares, e às vezes tem intervalo de vários anos para a gente conseguir. Em 2011, Bilu me falou, continue a pesquisa da Tartária, tem a ver com a origem da humanidade. Agora vem nosso querido presidente e fala, descendente dos Murios. Aí eu comecei a ver, aí já é uma, vamos dizer, uma dedução pessoal minha. Então, quer dizer o quê? Que tudo que tem a ver com a origem da humanidade tem a ver com Muril. Será? Porque tem muitas questões aí a serem esclarecidas. Inclusive, o querido Dibel, agora na viagem, ele prometeu informações inéditas para a gente, inclusive para a gente abastecer vocês com mais informações, não é? Para melhor entender, porque o caldo vai começar a engrossar, não é? Então, precisa de ter compreensão e entendimento, até porque, com o entendimento, nos traz o quê? Segurança, tranquilidade, um pouco de neutralidade, além dos treinamentos nossos todos, né? Então, ele falou isso daí. Gente, assim, é impressionante um negócio desse. Eles nos enganam há um tempão, onde vivemos de fato, ou seja, terra globular não existe. Já provamos o nosso documentário Terra Convexa, não existe corpo. Agora vem essa, não é? Que existia uma civilização mundial. Porque a Tartária, a grande Tartária, tá? Compreendia parte da Ásia, não é? Parte do leste europeu também, América do Norte, Oceania, porque tem Fortaleza Estrela na Austrália, tem inúmeras construções atribuídas à Tartária, em Melbourne, ou seja, estão em todo lugar. E é interessante também o seguinte, agora, opinião minha, agora eu estou aqui já falando em alta voz aqui, pensando em alta voz. As ditas fortalezas estrela, né? Muita gente me perguntava, vocês falam que as fortalezas estrela são Muril, são pontos Muril. Como que podem ter sobrevivido a milhões de anos, se vocês dizem que Ratanabá foi construída há 450 milhões de anos pelos Muril? Era a capital mundial do Muril. Eu não tinha resposta. E também, realmente, eu tinha essa dúvida. Como assim, não é? Porque eu visitei várias fortalezas estrelas em Portugal, inclusive a maior da Europa, que é a Santa Maria da Graça, em Elvas, não é? Gigante, lindo, maravilhoso. Não me parece ter 450 milhões de anos. Mas o que acontece? As fortalezas estrelas foram construídas em entroncamentos da malha, entroncamentos dos caminhos do Piabiru ou dos caminhos do Muril, como eu prefiro falar. Eu acho que é muito mais adequado falarmos dos caminhos dos Muril, não caminhos de Piabiru. Essa é a minha opinião. Inclusive, eu até falei com o Bilu isso. Pô, Bilu, por que a gente fica falando caminhos do Piabiru? Até porque ficam nos atacando agora, a imprensa, né? A Folha de São Paulo, essa mídia esquisita, não é? Fica falando que estamos
instrumentalizando os caminhos do Piabiru, né? Polarizando a discussão, usurpando os nomes. Eu nunca assim, me senti confortável com esse nome, Caminhos do Piabiru, porque eu entendi que são caminhos mundiais, feitos pela civilização Muril, não é? Mapeados e estabelecidos pela civilização Muril, que centenas de outras civilizações que ocuparam o território nomearam e, às vezes, até alteraram esses caminhos. Eu vi isso muito claro na Europa, na Espanha, em Portugal, na Itália, nos Estados Unidos, lá do Texas, lá no Arizona. Por incrível que pareça, a cidade de Sedona, que é uma cidade conhecida aí no mundo esotérico, a cidade de Sedona também é um entroncamento desses caminhos antiquíssimos, que eram trilhas sagradas indígenas. Sedona era um ponto de encontro de várias Nações Unidas, para comércio, para cerimônias, para vários tipos de atividade. É um lugar especial. Eu adoro aquele lugar, com uma energia diferenciada. Mas, de novo, gente, é um entroncamento desses caminhos dos Muril. Tanto é que a autoestrada, a estrada que chega da highway, né? A autoestrada que vai de Phoenix para Flagstaff, não é? A autoestrada. Você sai numa estradinha, né, que chega a Sedona. Chega a Oak Creek e Sedona. Essa estradinha, eles já asfaltaram em cima de um caminho Muril, de um caminho de Piabiru, de uma trilha indígena. É o único acesso ao Vale de Sedona. Né? É por esse caminho que é uma estrada hoje, pequena. Essas estradas, as nossas estradas, vamos dizer aqui no Mato Grosso do Sul, principais, são que nem a estradinha que leva a Sedona. Né? De mão única, né? Vem e vai, assim, não é mão dupla. Foi construído em cima desse caminho, gente, para ver o quão antigo é. Então, o que acontece? Se esse pessoal da Tartária é descendente de Muril, conheciam esses pontos, conheciam a tecnologia. E as fortalezas estrelas nunca foram por propósito militar, mas sim para, primeiro, eles, né, de acordo com a pesquisa, não tem como eu afirmar, eu preciso conversar. Se eu conseguir, né, ter determinadas confirmações com o Bilu, aí muda a conversa, né? A gente vai ter certeza. Mas, por enquanto, é fruto da pesquisa. Em cima da pesquisa, essas fortalezas estrelas têm de 5 pontas, 3 pontas, 6 pontas, né? Seria para redirecionar energia, os fluxos energéticos, inclusive para facilitar a captação e transmissão, não é? Dessa, vamos dizer, dessa malha magnética e de poder captar energia elétrica na malha, vamos dizer assim, que é a tecnologia basicamente do Tesla, né? Essas fortalezas estrelas serviriam para isso, seriam locais muito privilegiados por ser um encontro dessa malha, lugares, pontos nevrálgicos, vamos dizer assim, né? E que serviria para distribuir não só essa energia, como também era um lugar onde de informação, de conhecimento, não tinha nenhuma conotação militar. Tá? Isso aí foram os bárbaros que, quando ocuparam esses locais, usaram como fortalezas militares. Mas a intenção nunca foi. E, provavelmente, essas fortalezas estrelas que a gente vê pelo mundo inteiro foram construídas em cima de antigas bases muris já, possivelmente, não é? Não mais, vamos dizer, em pé, são milhões de anos, né? Mas que esses descendentes dos Muril, né, da Tartária, construíram em cima desses locais. Tendo esse conhecimento, ou seja, é muito fascinante isso, gente, é muito fascinante, muda muito a nossa história, aí a gente vê que, de fato, essa corja comandada, não é, por esses Anunnakis, esse grupo Anunnaki, realmente não quer que a gente tenha nenhuma, vamos dizer, nenhuma facilidade, quer nos ver oprimidos, não é?
ignorantes da nossa história, do que é o que nós tivemos oportunidade de ter no passado. Vocês imaginem só, gente, se essa civilização da Tartária não tivesse sido destruída e cancelada. Imagine se a gente tivesse acesso a essas tecnologias maravilhosas que eles tinham. Só a geração de energia e distribuição sem fio já mudaria muita coisa. Imagina a gente ter que pagar luz. Imagina ter um monte de tecnologias baseadas em eletricidade sem custo, praticamente. Ia ser outro mundo, não é? Mas não. Precisam ter esse mundo, essa prisão, né, que a gente tem que pagar combustível, gasolina, coisa mais primitiva do que isso, energia elétrica, é gás, é não sei o quê. É tudo uma prisão que a gente não enxerga, gente. Não é? Qualquer coisa fora desse paradigma, é ficção científica, é ilusão, é sonho, não sei o quê, não é, gente. Foi uma realidade, tá? Uma realidade que foi roubada de todos nós, tá? Foi roubada de todos nós. Isso para não falar dos 7 reinos antediluvianos, que eram 7 reinos ligados às 49 raças, que era um paraíso lá também. Que foi totalmente cancelada essa informação também. Né? Não temos. Mas aí é uma coisa mais remota, antediluviano, 15 mil anos atrás, 12 mil anos atrás. É diferente. Agora, a Tartária, 200, 250 anos, como assim? Como assim? Muitos destes palácios ainda estão em pé aí na frente da gente, tá? E as pessoas não conhecem de fato a história, não é? Como que foram construídos, com que tecnologia, de que maneira, não teve. Foi a primeira vez que eu vi uma análise dessa natureza de um pesquisador do assunto Tartária. Esse engenheiro civil que destrinchou essa coisa toda e me deixou estarrecido, porque não tem contraponto, gente. Não tem o que você falar, não é bem assim, não, eles tinham sim. É? Porra, se hoje a gente não consegue reproduzir construções como inúmeros prédios ditos medievais aí, na Europa, né? Na Rússia e em outros locais também, como é que fica? Até aqui no Brasil, até aqui no Brasil, esse engenheiro falou, ele não citou ainda, ele está indo devagarinho, mas ele falou que no Brasil, na Argentina, também tinham, porque foram destruídos, foram demolidos, palácios desse pessoal da Tartária. Eles estavam aqui na América do Sul também. Tá? Estavam na Argentina, eles estavam aqui no Brasil, estavam no Paraguai, inclusive está por trás. Isso daí é uma outra coisa também, é um outro ramo de pesquisa. Tá? Eu estou aqui pensando em voz alta, hein, gente? Precisamos confirmar isso tudo. Né? Isso é em fase de pesquisa, mas é uma pesquisa super verossímil, uma pesquisa assim, extremamente interessante, muito bem embasada, e já o nosso presidente sinalizando, e o Bilu sinalizou em 2011, continua essa pesquisa que tem a ver com a origem da humanidade. Gente, é uma coisa fantástica mesmo. Mas vamos tentar descascar essa banana aí para ver onde é que vai dar isso aí, tá, gente?